Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, a este 10º dia do nosso retiro quaresmal. Hoje, sexta-feira da primeira semana da Quaresma, um dia em que somos convidados a meditar e acompanhar a paixão do Senhor, a colocar no centro de nosso coração Jesus crucificado, deixarmos-nos lavar pelas gotas de seu preciosíssimo sangue, rezarmos com maior piedade a Via Sacra. Hoje, dia de abstinência de carne, nós podemos também com o corpo rezar, oferecendo um propósito concreto e também uma intenção concreta com esta abstinência, bem como um jejum físico, um jejum espiritual, vinculado então ao exercício de nossa vida espiritual, e um jejum enquanto propósito de conversão. Deixo como sugestão para os senhores na vivência desta sexta-feira. E agora, coloquemo-nos em oração para bem aproveitarmos este momento, pedindo graças, frutos, as luzes do Espírito Santo, o Espírito que estava com o Senhor no Calvário, o Espírito que sustentou o Senhor, que por amor se entregou por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus. De joelhos, me prostro em vossa presença e vos suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda. Enquanto vou considerando com vivo afeto e dor as vossas 5 chagas, tendo diante dos olhos aquilo que o profeta Davi já vos fazia dizer, ó bom Jesus: traspassaram minhas mãos e meus pés, e contaram todos os meus ossos. Amém. Rezamos como jaculatória para os perigos em nosso corpo, em nossa alma, os perigos físicos, materiais e espirituais. Esta jaculatória. Chagas abertas ao coração ferido. Sangue de Cristo, entre eu e o perigo. Hoje, a Santa Igreja nos apresenta, em sua liturgia, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26. Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26. Façamos a leitura agora. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão.
e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e, assim, sejas lançado na prisão. Em verdade, te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Nos ajuda muitíssimo essas páginas do Santo Evangelho de São Mateus a propor à nossa alma uma reflexão sobre a reação que muitas vezes, ao longo de nossa vida, nós temos de indignação, seja perante o mal que nos fizeram, ou talvez diante de alguma maldade, malignidade que produziram a vida de pessoas que amamos, ou até mesmo perante situações que ocorrem no mundo. Hoje nos perguntamos: como lidamos com a ira, que sabemos perfeitamente que é um dos pecados capitais? Nós percebemos, através da leitura de outras passagens bíblicas no Santo Evangelho, que existe uma ira santa. É aquela reação proporcional como a que Cristo teve ao expulsar os vendilhões do templo, denominada como essa possibilidade de indignar-se porque se deseja um bem verdadeiro, um bem reto ao amado, sem desejar, desta forma, fazer justiça com as nossas próprias mãos. É bem interessante, meus queridos amigos, que devemos ter o coração muito convertido para que as nossas reações de indignação, de ira, nasçam de um movimento santo da nossa alma. Então, é preciso um progresso espiritual incrível para desenvolvermos essa ira santa que nosso Senhor Jesus Cristo e muitos bem-aventurados, ao longo de sua vida, assim expuseram algumas vezes. Nem sempre. Era preciso que nosso Senhor e também estes homens e mulheres que lutavam intensamente pela santidade precisassem recorrer à santa ira a fim de demonstrar a oposição perante a injustiça, perante o mistério da iniquidade. Os apofitegmas dos padres do deserto, que são as colocações, os ensinamentos que estes monges que viviam no deserto, então conhecidos posteriormente como padres do deserto, deixavam como indicativos aos noviços, a fim de que pudessem obter estabilidade na vida monástica, trata muitas vezes da ira. E eu trago aos senhores um apofitegma contado por um desses padres do deserto de um noviço que era extremamente irascível. Coloquemos-nos no lugar desse noviço. Mas era tão irascível que, mediante qualquer ato de injustiça contra si ou contra alguém, ele era tomado de uma cólera que, no fundo, dizem os padres do deserto, dizem os apofitegmas, era uma cólera falsa e que beirava ao estado do ridículo. Porque, no fundo, havia ali uma impaciência, uma insatisfação e, ao mesmo tempo, uma falta de abandono à providência de Deus, que era substituído pela ira. Então, o mestre de noviço, observando o comportamento, a conduta irascível daquele candidato à vida monacal, ao hábito monástico, deixou-lhe como
um exercício espiritual. Repetir sempre: agradeço, Senhor, porque não lhe necessito. Eu posso fazer justiça sozinho. E contam os apoftegmas que depois de muito tempo, repetindo essa jaculatória em sinal de obediência ao seu mestre de noviço, aquele homem que era colérico, que tudo resolvia à base da ira, que sempre trazia para si a responsabilidade de resolver com suas próprias mãos e ideias as falhas alheias ou a maldade de qualquer ambiente, foi se reconciliando com o seu temperamento a partir da graça de Deus e percebendo que, se vamos descobrindo que a nossa ira muitas vezes é um desejo insano de fazer justiça com as nossas mãos e uma necessidade de demonstrar uma força que não nos pertence, porque a verdadeira fortaleza é de Deus. Nós, mediante esta percepção, vamos dando espaço a um coração manso, a um coração que quer, sobretudo, aprender a participar da paciência de Deus. Pensamos nessa primeira sexta-feira, ou melhor, nesta sexta-feira da primeira semana da Quaresma, a participação na paciência de Deus. Muitas vezes a nossa ira, a cólera que desenvolvemos é uma falta de esperança na mudança das pessoas. Mas Deus sempre tem esperança pela mudança da nossa vida. E por que Deus possui essa esperança, podemos assim dizer metaforicamente, da nossa mudança? Porque Ele sabe que a sua misericórdia, a sua graça, tem a capacidade de regenerar as nossas feridas e as marcas mais profundas da nossa alma. Pedir a capacidade de participar da paciência de Deus e ter esse olhar esperançoso para a mudança de todas as pessoas, sobretudo daqueles que nos fazem mais sofrer. É um bom exercício de Quaresma. Vamos nos aproximando do fim da primeira semana, desse tempo propício e especial à nossa conversão. Entre cada dia, nós fomos deixando deveres de casa, nós fomos meditando muitos temas, e entre propósitos, lições e inspirações, com certeza tivemos vitórias, retrocedemos em alguns aspectos, talvez descobrimos aspectos da assídia, como nós abordamos no dia de ontem. E eu gostaria hoje de convidar a Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, padroeira dos mestres, a mais uma vez participar do nosso retiro, para que ela nos ajude, ao término desta primeira semana quaresmal, a retirar lições do que é uma verdadeira conversão. Os santos e os senhores já puderam observar que nós muitas das vezes vamos aprendendo com eles, desses grandes mestres da vida interior, da teologia espiritual da Santa Igreja, que esse aprendizado nos leva a admirá-los. A admiração deve produzir em nós um sincero desejo de imitação, não vulgarizar a imitação, mas imitá-los no estado de vida e na vocação as quais Deus nos deu. Mas, ao mesmo tempo, percebermos que na vida desses grandes mestres da vida interior, destes santos doutores da Igreja, dos padres do deserto, nós podemos tirar uma conclusão que nos gera uma grande paz. E qual conclusão é essa? Que o caminho de conversão é para todos. Santa Teresa de Jesus, meus amados irmãos, vai nos mostrar justamente que a conversão é em qualquer momento da vida. Se nós formos
nos debruçar a vida de Santa Teresa, descobriremos no livro da vida o que ela mesma relata, que se converte aos 39 anos de idade, depois de 20 anos como carmelita, não descalça, e sim carmelita calçada, como assim dizemos, como entendemos a diferença dessas ramificações do Carmelo. Ela era religiosa do Carmelo da Encarnação. E ela mesma se diz, um tanto vaidosa e somente cumpridora das práticas religiosas. Santa Teresa nos mostra que essa conversão é em qualquer momento da vida, porque nós também podemos, na nossa prática da vida espiritual, na vivência da nossa fé, não ter um coração totalmente convertido e entregue a Jesus. Em alguns momentos, a nossa oração é repleta de tibieza e podemos até ser mais amigo dos ponteiros do relógio do que do próprio Senhor, que deseja nos amar e, ao mesmo tempo, se alegra com a entrega do nosso amor. Meus queridos, todo dia, todo momento é oportunidade para se converter. Se Santa Teresa de Jesus, grande doutora da Igreja e mestra de vida interior, se converte aos 39 anos, depois de 20 anos já como consagrada religiosa no Carmelo, como nós não podemos recordar, por exemplo, que o mesmo aconteceu com aquele paralítico que estava há 38 anos na proximidade da piscina de Betesda, esperando que alguém o conduzisse para tomar o banho, uma vez que o anjo passava e agitava as águas, e todos aqueles que se aproximassem, se banhassem daquelas águas, eram curados. A cura da paralisia daquele homem foi depois de 38 anos. Foi após um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa que, para o milagre da conversão acontecer, é importante, ao menos, estarmos aí, estarmos com Jesus. Não se preocupem com a mediocridade. Se preocupem em estar tentando rezar, em encontrar-se com Jesus. Mas o meu coração, ele é distraído, ele é inquieto, eu não consigo rezar bem. Bom, Santa Teresa de Jesus vai nos dizer que contava, os pregos que prendiam o solado do sapato da freira, da religiosa que se ajoelhava à sua frente. E assim ela ia nada mais nada menos que permitindo o tempo passar com maior velocidade, porque não aguentava rezar, lhe incomodava muito. A nossa mediocridade permite muitas vezes que a nossa oração seja repleta, abastecida de tentações que nos deixam completamente vazios de qualquer tipo de afeto com Jesus. Mas recordo, tal como Santa Teresa perseverou, mesmo assim, de joelhos, rezando, estando com Jesus, tal como aquele paralítico da piscina de Betesda esperou 38 anos próximo à piscina para que alguém o aproximasse e ele pudesse ser curado. Meus irmãos, nós não podemos subestimar o tempo certo da nossa conversão. Saber estar, não desistir, ser fiel ao desejo de conversão e à necessidade de rezar é um primeiro passo. Gosto sempre de recordar que se Moisés não tivesse ido pastar com as suas ovelhas no monte, não teria visto a sarça ardente. Se ele fosse um homem infiel às suas atividades e aos seus deveres, ele, com certeza, não teria visto a sarça, não teria escutado a Deus, não haveria acontecido ao coração de Moisés aquela teofania. Como, até mesmo diante da mediocridade, nós precisamos ser fiéis aos nossos deveres espirituais, porque um momento, um dia, a conversão se aproxima e aí tudo fica bem diferente. Santa Teresa nos ensina que não adianta somente conhecer que precisamos nos converter. É preciso também
saber esperar a conversão. Algumas pessoas ficam extremamente ansiosas. Eu não tiro esse defeito de minha vida, eu não consigo me libertar deste vício. Ótimo! Já existe o conhecimento da existência desse vício e da demora de sua conversão. Mas tenhamos também a paciência de saber e esperar, porque quem como Deus? Senhor, basta-nos a sua graça. E a graça da conversão sempre chega para aquele pecado, o defeito, a mornidão, até mesmo essa capacidade de estar com Deus sem amá-lo. Quantas vezes estamos com o Senhor, mas não o estamos amando de verdade? Perguntemo-nos sobre estes momentos e peçamos ajuda. O que desencadeia a nossa conversão? Dirá Santa Teresa de Jesus que é um encontro pessoal com Cristo. Isso sempre me faz recordar muito aquela encíclica, a primeira encíclica do nosso Papa Emérito Bento XVI, A Deus Caritas Est, que ele vai dizer que o cristianismo é realmente essa religião do encontro com uma pessoa decisiva, evidentemente que é o encontro com Cristo, que nos dá um horizonte definitivo. No caso de Santa Teresa, ela conta no Livro da Vida, no capítulo 9, que foi o encontro com aquela imagem de Nosso Senhor ferido, extremamente chagado, o ecce homo. E ao então venerar aquela imagem, ao deparar-se com aquela forte imagem que visitava o seu Carmelo, ela foi tomada de uma certeza espiritual. O sofrimento dessas chagas foi para minha salvação. O amor de Cristo, manifestado em sua paixão, arranca do coração egoísta de Santa Teresa a conversão. Muitas vezes pode acontecer ao olharmos o crucifixo, ao conversarmos com uma imagem de Nossa Senhora, mediante um momento de leitura orante com a palavra de Deus, até mesmo num jejum. O jejum da fisionomia triste e aborrecida. O jejum das palavras ásperas e grosseiras ou dos palavrões. O jejum da falta, da ausência de caridade. Quem sabe não será a vez da minha e da sua conversão. Mas é muito importante continuarmos aprendendo essas lições sobre a conversão a partir da experiência de Santa Teresa de Jesus, porque ela nos chama a atenção que essa conversão acontece no cotidiano da vida. Muitas pessoas querem romantizar a conversão, querendo criar um cenário. A conversão não necessita de um cenário. Algumas vezes pode se dar numa peregrinação, ao longo de um retiro, através de uma palestra. Mas, meus queridos amigos, a graça de Deus para agir em nosso coração, a fim de nos converter, não precisa de um cenário que nos retire das distrações ou nos afaste das preocupações, porque a conversão não é algo acidental, a conversão não é algo superficial ou artificial. Quem prepara o cenário é Deus. E sempre o cenário da nossa conversão está no cotidiano da vida. Desculpe a sinceridade, mas é sempre importante recordar a mim e a todos os senhores. Na nossa agenda, entre as nossas atividades, Deus nos espera. A sua agenda, ela, antes de ter as suas atividades escritas e programadas, Deus já escreveu as atividades dele para com a sua vida no dia de hoje. Por isso, eu quero, sobretudo, falar às pessoas que muitas vezes culpam a falta de conversão, a libertação de um pecado, a mudança de um estilo de vida ou de hábitos que são vícios pecaminosos, pelo fato ou pela simples justificativa de não terem tempo de rezar, não terem tempo de procurar um sacerdote ou a ajuda de um confessor. Vejam, caríssimos, se estamos muito ocupados para rezar ou para cuidar da alma,
significa então que nós estamos mais ocupados do que Deus deseja, porque nenhuma das nossas ocupações é mais importante do que a nossa amizade com Deus. Não esqueça, nunca as suas ocupações, ou as minhas, serão justificativas ou meras desculpas para nós não podermos mudar hoje, aqui e agora. Nos dirá a Santa Doutora de Ávila que a conversão ela é uma concatenação de encontros com Cristo. Não existe uma única conversão. Santa Teresa de Jesus ela vai gostar muito de dizer sobre a segunda conversão, que ela, por exemplo, terá numa experiência a partir da vida de Santa Maria Madalena, grande intercessora de sua entrega a Deus. Depois ela também dirá uma terceira conversão a partir da leitura do livro das Confissões de Santo Agostinho. Em outro momento, o Espírito Santo inspira Santa Teresa a um encontro com a conversão de São Paulo, a fim de que ela pudesse ainda mais aprofundar a sua entrega em um coração apaixonado e enamorado. E dirá Santa Teresa de Jesus: converter-se é um sim que se sustenta e renova. Quantos aprendizados nós temos, meus queridos amigos, para a nossa vida no dia de hoje. E eu gostaria de deixar, então, o capítulo 13 do Evangelho de São João, para que os senhores pudessem ler e meditar a partir da temática que nós abordamos no dia de hoje, as lições de Santa Teresa de Jesus para a nossa conversão. Encerremos esse nosso 10º dia rezando a oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio, eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso 11º dia do Retiro Quaresmal, um dia muito feliz e abençoado na presença do Senhor, que essa sexta-feira da primeira semana quaresmal nos ajude ainda mais a sermos amigos e também participantes da paixão de Cristo.